Chegou o feriadão, terça-feira de carnaval, você preferiu não ir pra folia e deu uma olhadinha ou quer saber mais de Atomic Heart? Chegou no canal certo, primeiras impressões técnicas, Xbox Series S, X e PC, vou te contar tudo agora. Bem-vindos ao DG! Esse é o Vlog Tech, nosso conteúdo mais opinião. Ainda não é um hard tech, porque nós vamos concluir a nossa análise técnica completa com os processos exclusivos de AIDA para te revelar todas as concepções, as melhores formas de jogar, quais serão os melhores aproveitamentos que você terá e claramente os segredos de Atomic Heart no seu desenvolvimento. Mas hoje falaremos das primeiras impressões técnicas, aquele momento do jogo com o player que eu tenho sempre quando há lançamento. Eu tive experiência hoje com o Xbox Series X, com o Xbox Series S e dei também uma bela olhadinha no PC. Eu vou trazer vários parâmetros do que o jogo apresenta, do que não apresenta e uma composição geral de Atomic Heart. É claro, é óbvio, é lógico que ele já faz parte da nossa análise premiada e sabadão agora tem sorteio de 3 meses de Game Pass Ultimate. Se tu não sabe ainda como participar desse sorteio, vai lá, o formulário tá na descrição, é só seguir o que tá escrito. Não vai perder essa oportunidade, aproveitando que chegou jogo novo no Game Pass e já garante o Game Pass Ultimate, console, PC e, claro, xCloud. Essa parceria é graças a Global Card e Detonando Geek. Imagem na tela, você já está verificando aí a diferença entre o Xbox Series S, que trabalha com 1080p até 60 quadros por segundo, informação do desenvolvedor, e é claro, é óbvio, é lógico, o Xbox Series X trabalhando em 4K com 60 quadros por segundo. É importante mencionar que essas informações são oficiais do desenvolvedor e os dois trabalham com Dynamic. Ainda não medimos a mínima para trazer para você, isso fica para análise final. Aproveitando também, você pode apoiar esse trabalho de análise do canal, que é único no Brasil, com ferramenta própria, que traz muita qualidade de conteúdo ao público de games, apoiando o Detonando Geek no padrim.com.br/Detonando Geek, deixando a sua doação pontual através do Pix, seu valeu, ou até mesmo se tornando membro desse canal. Esse game é demasiadamente interessante, intrigante, em pontos até bizarros e trabalha dentro de um enredo muito utópico. Não é muito inovador trazer um passado futurista do mundo paralelo. No entanto, o Atomic Heart traz isso muito bem em uma União Soviética de 1955, onde eles ganharam a Segunda Guerra Mundial e foi implementado um comunismo retrofuturista, de uma sociedade utópica perfeita, e é onde começa a nossa vida em Atomic Heart. O jogo logo de início gosta de mostrar um belo volume de qualidade visual, e isso ele possui. Apesar de tudo isso que você está vendo em Atomic Heart ser realmente muito bonito, ele não está num parâmetro de gráficos ultra realistas ou de uma concepção de nova geração a qual vai transcender os seus olhos. Ele está muito parecido até mesmo na concepção gráfica com uma análise próxima que nós fizemos, o Hogwarts Legacy. Ou seja, trabalhando com modelos 3D que já existiam, no entanto, com um design, uma capacidade artística de modelagem muito grande, o que dá uma composição final da cena, o que vocês estão vendo aí. Um grande ponto interessante e que vai recorrer bastante, eu vou trazer bastante coisa em relação à nossa análise, é principalmente nos reflexos. Você está vendo aí essa cena inicial, mas o jogo paira em reflexos durante todo a sua trajetória. Atomic Heart ainda não trouxe Ray Tracing nem mesmo
para PC, a edição de lançamento agora. Futuramente ele vai trazer. No entanto, ele consegue ser mais refletivo e trazer uma qualidade de reflexos muito melhor visualmente do que muitos Ray Tracers que estão saindo do mercado, como você pode ver. A nossa aposta ainda não é conclusiva, é preciso de muito mais detalhamento durante aí o percurso no game, mas eu apostaria, já que se trata de um game fabricado na Unreal Engine 4, que ele trabalha com High Quality Reflections, uma espécie de Ultra SSR. Tanto é que em algumas cenas a gente pode perceber que ele depende da renderização geométrica da cena inteira para produzir o reflexo de qualidade. Caso contrário, ele renderiza parcialmente ou não renderiza. Na parte de resolução, ele trabalha com aspecto de qualidade boa, indo para o Xbox Series S, olhando aí, você pode ver que tem uma apresentação boa, muito diferente da catástrofe visual que nós vimos em Wild Hearts. Então, para o público de Xbox Series S, ele está muito bem apresentável e com uma fluidez de FPS também, que parece que dá uma variada, a gente está colocando em AIDA ainda para trazer as contagens de FPS para você, mas no geral atrai bem o quesito de fluidez do game. É importante falar que no Xbox Series S, para quem tem televisores 4K, há uma percepção principalmente da baixa resolução e existe uma granulação maior na parte dos reflexos. O sombreamento, o temporal anti-aliasing luta bastante também no Xbox Series S e ele consegue trazer um pouco mais de efeitos desagradáveis, como uma tremedeira na sombra. Isso também acontece no Xbox Series X, que eu pude perceber, mas em menor quantidade. Olhando os dois também, você verifica que os sistemas de iluminação são muito interessantes, tanto no ambiente externo do jogo, aparentemente, quanto também no ambiente interno. É difícil dizer sem ai da luz o nível de propagação e as diferenças explícitas que estão tendo. Ao olho humano, o S e o X, tanto da parte da iluminação dinâmica global, quanto da parte interna da iluminação estacionária, apresentam bons resultados e resultados semelhantes. Há uma questão, talvez, de sombreamento que possa ter uma diferença entre os dois, mas conclusões na análise final, é claro, é óbvio, é lógico. Umas coisas interessantes para falar de Atomic Heart é da parte da sua mecânica. O combate corporal acaba sendo um pouco danificado a experiência e ele traz pra gente muita dificuldade. Isso mesmo, ele é em primeira pessoa e não há uma trava de mira no NPC e a própria movimentação da câmera. Eu tive a oportunidade de testar ele no próprio PC e eu pude verificar que em relação ao controle no mouse é muito mais adaptável. Talvez a Moonfish, que é um estúdio que estreante, esse é o primeiro jogo deles, tenha pecado aí no port para console, principalmente na usabilidade. Falando em usabilidade, eu também senti um pouco de falta de maestria no UX, User Experience. O menu não é muito detalhado, às vezes um tanto quanto confuso, às vezes para você soltar um poder com Y, você tem que tirar o dedo do direcional do controle e isso pode prejudicar a jogabilidade e até ocasionar que você perca um combate, e o combate não é fácil, os NPCs são bem treinadinhos e eles vêm para cima com golpes muito legais e isso dificulta um pouco. Então a experiência corpo a corpo é um pouco danificada. Um ponto também negativo, apesar de todo esse volume de qualidade e detalhes ricos graficamente, artisticamente que o jogo traz dentro desse mundo utópico, é que ele perde um pouco da sua personalidade. Quando você entra no mundo de Atomic Heart, você sente que está jogando Wolfenstein, né? Existe aquela composição, mas pelo lado contrário, né? Nesse caso agora, do comunismo. A gente também tem uma pitadinha de BioShock em cima. Muitos falaram que ia ser muito, eu não senti tanto BioShock, mas a ambientação lógica e a sequência da coisa faz lembrar. A gente não tem o famoso steampunk, né, de BioShock, mas faz lembrar principalmente a ligação lógica e o maquinário, né, retrofuturista apresentado no game. E também a gente sente muito pouco de Doom, que falaram também que poderia ser muito Doom. Não, eu senti muito pouco no combate de Doom. Doom é muito mais frenético. Uma particularidade que eu senti também é que toda a arte visual lembra muito Fallout, exatamente.
E esse acaba sendo um pouco de problema de identidade do jogo que eu notei. Eu não percorri o jogo inteiro ainda, são as primeiras impressões, então eu tenho cerca de 2, 3 horas de fase, eu tenho mais, mas repetindo, né, a mesma fase em vários equipamentos, mas o que eu senti foi isso até agora. Ele não criou ainda a sua identidade própria. Eu sempre vejo o Felwalt em todos os locais, até mesmo no load, aparece o menininho. Os desenvolvedores usaram muita referência e não criaram suas próprias inovações. Uma coisa para fundamentar e que é muito interessante para falar, que tipo de inovação que eu estou falando, vamos ao caso da geladeira. Esse sim foi uma inovação interessante que eles colocaram lá. Nós temos uma geladeira politicamente incorreta no jogo, que não é uma geladeira, ela é um construtor de itens para você e melhorias. E a cada passagem que você vai ver um comentário para lá de doido dessa geladeira. Esse personagem dentro do jogo, que é uma simples geladeira, ele se tornou extremamente mais alto que o próprio personagem principal, que lembra muito o de Wolfenstein. Então, eu achei que faltou um pouquinho de medir as referências para não ficar muito explícito cada coisa. No entanto, tudo que foi apresentado, mesmo com as referências, é muito positivo. No PC, eu achei que tem uma boa estabilidade, eu testei com uma RTX 280 Super, consegui com DLSS qualidade em 4K no Ultra chegar até níveis de 100 FPS, mas com bastante variação. Uma coisa que vai acontecer, se você não tem um monitor G5 ou FreeSync, vai sofrer muito com screen turning, porque o jogo varia bastante e ele dá bastante screen turning em todo o momento no PC, tá bom? Então é uma dica. Se você não tem um FreeSync ou G-Sync, trava 60 quadros ou ativa o V-Sync do próprio jogo para que você não sofra essas deformações visuais causadas pelo screen turn. No momento, às vezes, de batalhas ou nas transições de cinemáticas que tem muitas explosões, o PC também no Ultra dá um downhill aí, você sente uma queda de FPS, eu ainda não medi exatamente, mas ele acontece, mas são variações muito pontuais. No geral, eu achei uma boa performance, mesmo se tratando de um jogo cross-gen, ou seja, ele favorece as tecnologias de PC, ele tem shaders pré-compilados na Unreal Engine 4, o que é muito positivo para que tenha melhor performance e também acaba dependendo mais de memória do usuário. Então, para quem tem pouca memória RAM aí, ele pode trazer um pouco mais de problema, então recomendo você ter um pouquinho mais de memória e também, é claro, é óbvio, é lógico, terminar toda a compilação de shaders que você vai ter um pouco mais de performance. DLSS dá uma ajuda muito boa, sem ele eu consegui 40, 50 FPS, com ele eu consegui o dobro em alguns momentos no jogo, então foi bem positivo até agora. Claro, como eu disse, não fui tão longe e isso pode variar, principalmente no PC, de acordo com as ambientações que vão abrindo, pode ter outros tipos de problemas. Se eu não falei ou não cheguei até esses problemas, por gentileza, os comentários estão aqui para isso, então ajude também nas nossas análises. Fora isso, Atomic Heart trabalha maravilhosamente bem, ele não é um jogo que provavelmente vai ser um épico, vai causar um impacto gigantesco nas pessoas, mas ele é bem divertido, principalmente no tipo de jogo aventura, com um enredo que é bem maluco no início, depois você vai pegando um pouco mais. Espero que tenha uma finalização boa para que faça sentido muita maluquice que é apresentada no jogo, mas o suspense do que realmente você está fazendo em Atomic Heart te dá vontade de conduzir. Alguns pontos negativos, como o checkpoint, volta muito, então você tem que refazer, o jogo te penaliza, quando na verdade, no estilo que ele é corrido, bater e correr, ele deveria te deixar sempre ir para frente, os checkpoints deveriam ser mais posicionais, mas nem tudo é perfeito. Para o primeiro game de um desenvolvedor, que é Moonfish, eu achei que tá legalzinho, tá aceitável. Tem os seus problemas, como eu disse, não é um épico, mas pode ser divertido aí para muitos. E a geladeira, essa realmente vai chamar sua atenção. A dica é, não jogue Atomic Heart com som alto, de verdade, som ambiente. Use o fone, principalmente quando você chegar na geladeira. Se você gosta de home theater, essas coisas, seus vizinhos podem se assustar com o tipo de coisa que você está consumindo da internet. Deixa o like, se inscreve no canal e, claro, aguarde a nossa análise masterpiece de Atomic Heart, Xbox Series S, X, e vai rolar até um PCzinho dessa vez.